Bom dia pessoal. Estamos aqui aguardando o pessoal entrando. Diego, seja bem-vindo, meu querido. Para ficar registrado, uma vez que a live vai ficar gravada, nós estamos aqui começando hoje a campanha Provérbios, aliás, Inteligência Emocional por trás do livro de Provérbios. Nós vamos ler um trecho da palavra, vamos tentar extrair o máximo, e durante algumas lives nós teremos a participação de várias pessoas, profissionais de várias áreas, que nos engrandecerão a live para a gente poder entender um pouco mais de vários pontos de vista e de vários corações. Ok? Eu peço ao Diego aí para me dar uma instrução, por favor, se está ouvindo bem o áudio, por gentileza. Está tudo tranquilo, se a música está atrapalhando aí um pouco. E a gente sempre começa fazendo oração, agradecendo a Deus por esse momento. Paizinho querido e amado, se faça presente nesse momento, Pai. Que nós diminuamos para que o Senhor cresça. Que acima da vontade de cada um nessa terra prevaleça a Tua vontade, Pai. Que nós possamos tirar o entendimento necessário desse momento, dessa hora que nós vamos passar na Tua presença, Senhor. Que o Senhor possa abençoar aquelas pessoas que ainda vão entrar, aquelas que já estão presentes na live, aquelas que vão assistir essa live posteriormente, que ficará gravada, Senhor. Que o Senhor possa ainda assim falar aos seus corações. Que o Senhor nos dê o entendimento e a sabedoria necessárias para que possamos abstrair, para que possamos absorver o máximo de conhecimento através do Teu entendimento e através da Tua palavra. Fique conosco, Pai. Nos abençoe com o Teu Espírito Santo, com a Tua presença. E te pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Pessoal, então vamos começar aqui a live. Uma honra tê-los aqui. Vamos começar. A gente está lendo, vamos ler primeiro Provérbios, primeiro capítulo de Provérbios, correto? Depois vamos fazer as anotações e extrair o entendimento necessário de cada item que for sublinhado. Você que está assistindo, se você estiver ao vivo nesse momento, quiser deixar alguma pergunta, quiser deixar alguma anotação, se você puder acompanhar aí na sua palavra, na sua Bíblia ou no seu aplicativo do celular. Tá ok? Diz assim a palavra do Senhor lá em Provérbios, capítulo 1. Hoje vamos meditar no capítulo 1. Já inicia assim o livro de Provérbios. O princípio da sabedoria. Está lá no versículo 1 do capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada. Para entender os ensinos que produzem sabedoria. No versículo 2. No 3. Para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio que lhes der ouvidos, aumentará em muito o seu entendimento, e quem tem discernimento obterá clara orientação, para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. No versículo 8, sob o título Advertências contra as seduções, diz assim a palavra de Deus: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não menospreze o ensino de tua mãe. Pois eles formarão uma coroa de bênçãos para a tua cabeça e colar de honra para o teu pescoço. Filho meu, se pessoas perversas tentarem seduzir-te, não permitas. Se te convidarem, vem conosco, embosquemo-nos para assaltar e matar alguém. Espreitemos o incauto, ainda que apenas por diversão. Traguemo-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los por completo, como são aniquilados os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com tudo o que roubamos. Junta-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais o resultado de tudo o que tomamos. Filho meu, não sigas pelo caminho desse tipo de gente.
Afasta os teus pés para longe das veredas que te seguem, pois os pés deles se precipitam para o mal e correm para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede de caça se as aves te observam, da mesma maneira essas pessoas não percebem que armam cilada contra a própria vida, constroem emboscadas para sua própria destruição. Tal é a vereda de todo ganancioso, e a ambição pelo lucro ilícito conduz o insensato à ruína. Veja bem, do primeiro versículo ao 7, a palavra de Deus, nós tiramos o entendimento da necessidade de termos sabedoria, de termos discernimento. Do versículo 8 ao 19, a palavra de Deus nos fala das advertências contra as seduções. Do 20 em diante, vamos ler aqui, exortação à sabedoria. Deus nos fala através de sua palavra sobre a importância da sua sabedoria, de termos a sabedoria. Diz assim o versículo 20: a sabedoria clama em alta voz pelas ruas, proclama nas praças públicas. Brada do alto dos muros à entrada das portas da cidade, profere em alta voz o seu discurso. Abre parênteses, abre aspas. Até quando, ó insensatos, amareis a insensatez? E vós, zombadores, até quando tereis na zombaria? E vós, descontrolados, até quando desprezareis o conhecimento? Verso 23: convertei-vos, pois, à minha exortação. Eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito, e vos revelarei as minhas palavras. Contudo, visto que vos convoquei ao arrependimento, e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, em vez disso, rejeitastes todo o meu conselho e não aceitastes a minha repreensão. Eu, de minha parte, zombarei da vossa desgraça, me rirei quando o terror se abater sobre vós. Em vindo o flagelo, como a tempestade sobre vós, e vindo a vossa completa perdição como o furacão, quando a aflição e a dor vos desesperarem. Então suplicarão minha atenção, entretanto não vos respondereis. Buscar-me-ão, porém não hão de me encontrar, porquanto desprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Eterno, o temor do Senhor. Não desejaram receber o meu conselho e foram indiferentes à minha advertência, portanto comerão do fruto de suas decisões e atitudes, e se fartarão de suas próprias elucubrações inúteis. Pois a imprudência dos necios o matará, e o falso bem-estar dos insensatos os levará à destruição. Mas aquele que der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Aleluia, amém. Pessoal, nós estamos aqui, para quem está chegando agora, nós estamos iniciando uma série de 30 lives, 31 dias diretos, onde nós vamos meditar um capítulo de Provérbios por dia, à luz da inteligência emocional. Nós vamos retirar do livro de Provérbios, tentar entender qual a inteligência emocional, o que Deus realmente quis nos passar com aquilo ali, como nós podemos aplicar isso em nossa vida. Quem está chegando aí vai dando um oizinho, vai dando um alô. Se você puder compartilhar a nossa live, nós agradecemos. Que cada dia vai ser uma bênção nas nossas vidas e uma bênção na vida de todos nós. Amém? Para nós podermos entender um pouco sobre a inteligência emocional, deixa eu só arrumar aqui que caiu a água. Para a gente poder entender um pouco, Goleman, ele junta os 5 componentes da inteligência emocional. São autoconsciência, autorregulação, motivação, habilidades sociais e empatia. Ele diz ainda, nós podemos ser fortes em algumas áreas, algumas dessas áreas, e deficitários em outros. Mas todos nós temos o poder de melhorar em qualquer uma dessas áreas.
E com o livro de Salomão nós aprendemos isso, essa sabedoria. Voltando lá para a palavra, no princípio da sabedoria, no verso 1 para o verso 2, está falando sobre Provérbios de Salomão. No verso 2, a palavra de Deus nos chama para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem a sabedoria. E o que isso quer dizer? Para nós podermos entender a palavra de Deus, para nós podermos entender a inteligência emocional e aplicá-las em nossas vidas, nós temos que ter disciplina, nós temos que ter uma forma inteligente e aplicada de entender e absorver o máximo possível daquilo que está ali. Se você que está assistindo aí, se você não tem inteligência, será que eu possuo inteligência emocional? Em que nível de inteligência emocional eu estou? Eu vou deixar aqui para vocês alguns tópicos, alguns sinais de que falta uma inteligência emocional alta. Deixa eu só passar aqui para nós podermos começar. Aleluia. Ou melhor, nós vamos deixar aqui alguns sinais de que você possui uma inteligência emocional alta. E vamos falar um pouquinho sobre ele aqui, atrelado à palavra, atrelada ao conhecimento do livro de Provérbios aqui. Primeiro, você sente curiosidade sobre as pessoas que você conhece? Como assim, Clóvis? Você conhece alguma pessoa, você sente curiosidade de saber da história dela, de saber da vida dela? Se essa pessoa tem posses, você tem curiosidade de saber como ela conseguiu chegar naquele ponto que ela está? Você inveja ou você deseja aprender com essa pessoa? São níveis de inteligência emocional. Se você deseja, nesse exemplo, você conheceu uma pessoa de várias posses, uma pessoa milionária, e você tem um entendimento, você conhece inteligência emocional e conhece sabedoria, se a sua inteligência emocional é alta, é desenvolvida, ao se relacionar com a pessoa, ao ter a oportunidade de chegar próximo de uma pessoa dessa, você vai desejar entender como ela conseguiu chegar ali, o que ela fez, o que ela conseguiu, quais os estudos que ela teve que fazer, quais os ramos do direito, os ramos da área que ela estuda, que ela teve que aprender para chegar até ali. Quantas pessoas você conhece que não têm o primeiro grau completo e são milionárias? Quantas pessoas que você conhece que têm várias faculdades, doutorados e não têm uma vida financeira saudável? E o que isso quer dizer, puxando para a sabedoria, puxando para a inteligência emocional? É saber como aplicar, é saber como investir, é saber como você desenvolve a riqueza, por exemplo. No livro de no livro de Provérbios, Salomão nos convida logo no início da palavra para que nós aprendamos a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que nos produzem a sabedoria. E qual a sua busca nesse momento? Qual o tipo de ensino que você deseja nesse momento? Aninha está ali, seja bem-vinda. Eu peço a gentileza, se vocês puderem me falar se o áudio está bom, tem uma musiquinha de fundo aqui. Se estiver atrapalhando, me orientem por gentileza. Eu agradeço aí, viu? Deixa eu só buscar. Opa. Fui mexer aqui e deu uma travada aí. Vocês conseguem assistir aí? O som tá bom? Vamos ver. Obrigado pelo feedback, né? Deus abençoe. Para vocês que estão chegando agora, hoje é o primeiro dos 31 dias que nós vamos estar aqui diariamente, tratando um capítulo por dia do livro de Provérbios. E tirando desse livro de Provérbios o entendimento necessário para nós adquirirmos inteligência emocional, ou para nós aumentarmos a nossa inteligência emocional, de forma a aplicarmos isso no dia a dia em nossas vidas, melhorar nossas relações com nossos pais, com nossos filhos, com maridos, enfim, no trabalho,
para você ser um ser humano melhor, para você ser uma pessoa melhor. E eu vou estar aqui junto com vocês nesses 31 dias para a gente poder afinar essa inteligência emocional à luz do livro de Provérbios. E já adianto para vocês que nós vamos ter vários convidados, várias pessoas participando dessas lives, profissionais Master Coach, pastores, teremos pessoal do campo do marketing, e todos com a visão da palavra, uma visão cristã atrelada à inteligência emocional. Então nós vamos estar aqui com vocês todos esses dias, trazendo um pouco da inteligência emocional por trás do livro de Provérbios. E como eu estava falando com vocês aqui, eu fiz algumas anotações para a gente poder desenvolver o tema. Sobre ter curiosidade sobre outras pessoas quando você as conhece. Ter curiosidade sobre os outros também é uma maneira de cultivar a empatia. A curiosidade expande nossa empatia quando conversamos com pessoas fora do nosso círculo habitual, encontrando vidas e visões de mundo muito diferentes das nossas. Quando você encontra uma pessoa, o natural do ser humano geralmente é se fechar. Você se fecha no primeiro momento até entender como é aquela pessoa. Quando você já se abre de cara, quando você encontra a pessoa, já se identifica, já se abre de cara com essa pessoa, a princípio você está se vendo nela. Então quando você se vê no outro, você tem total liberdade para agir, tem total liberdade para interagir. Mas quando você encontra alguma pessoa que por algum motivo você não gosta dela, você, como dizem no jargão popular, você não foi com a lata dela, então tem algo ali que precisa ser trabalhado. Às vezes realmente é alguma lembrança do passado, aquela pessoa, sem você perceber, ela te traz a lembrança de alguém lá no passado que não te fez bem, então você tem uma certa dificuldade de ter um relacionamento inicial com aquela pessoa. Às vezes você pode estar se vendo naquela pessoa. Como assim, Cláudio? Mas eu não gosto dela. Às vezes você vê nela algo que você não gosta em você. Se você é uma pessoa fechada, se você é uma pessoa de difícil lidar com alguma coisa, e você encontra alguém com esse mesmo perfil, e você não gosta disso em você, a hora que você vê aquela pessoa tímida, aquela pessoa fechada, você tem essa rejeição natural com aquela pessoa, por não concordar com aquele tipo de atitude. Mas o nível de inteligência emocional, assim como diz na palavra de Deus, para a gente aprender a viver de forma disciplinada, nós temos que nos deixar aprender, nós temos que nos deixar a ter sabedoria. Então, quanto mais você puder abrir, ter empatia pelo próximo, maior vai ser a sua inteligência emocional, maiores as chances de você adquirir sabedoria. Preste atenção, todo ser humano ele é expert em alguma coisa. Por mais que ele não tenha estudo, por mais que ele não tenha diploma, por mais que ele não seja um empresário, mas toda pessoa é expert em algum assunto. Observe quem está ao seu redor. Veja o que aquela pessoa faz de melhor na vida dela. O que ela faz de bem feito na vida dela. Ela é expert naquele assunto. Às vezes em decorrência do sofrimento. Às vezes a pessoa sofreu tanto em determinada situação. Então aquilo lhe dá capacidade, aquilo lhe dá uma autoridade para tratar daquele assunto de forma exemplar, de forma sábia. Se ela conseguiu passar por aquele momento e sair daquele momento. Então aquilo lhe tornou aquela pessoa uma pessoa de grande sabedoria. Voltando para o livro de Provérbios, o livro de Salomão, ele nos exorta, ele nos ressalta, nos chama a atenção para o seguinte: para nós termos a sabedoria da palavra de Deus, a sabedoria em todas as áreas, para você ser um profissional exemplar, para você ser um pai exemplar, uma mãe exemplar, um marido, um filho, enfim, para você ser um ser humano exemplar, você deve, antes de tudo, ter temor a Deus. É o que diz na palavra de Deus, é o que diz na Bíblia, está aqui em Provérbios, no verso 7. É uma das chaves desse primeiro capítulo de Provérbios. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento,
Veja bem, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Vamos raciocinar um pouco em cima desse versículo aqui. Por que nos diz a palavra de Deus que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento? Veja, se você não teme ao Senhor, se você não teme a Deus, você não tem a capacidade de enfrentar as situações que vão lhe ser postas com sabedoria. Por quê, Clóvis? Se você não teme o Senhor, você não teme nada. Você não tem medo de errar, você não tem medo, aliás, você erra com gosto, então é complicado. A palavra nos diz para que nós tenhamos temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria. Por quê? A Bíblia, a palavra de Deus, antes de ser um livro de ordens, de leis que você tem que cumprir, antes disso tudo, ela nos chama a ter um relacionamento com Deus. Ela nos chama a sermos pessoas de relacionamentos com Deus. E quando você está num relacionamento com Deus, quando você passa a conhecê-lo profundamente, você entende que Ele nos pede algumas coisas. Em outros momentos Ele nos exige algumas coisas. E o que Ele nos dá em troca? Sabedoria. O que Ele nos dá em troca? A inteligência emocional necessária para você lidar em todas as áreas da sua vida. Seu problema é finanças, você tem dificuldade em finanças, a Bíblia é o maior livro de educação financeira que existe no mundo. Vários versículos, várias passagens, Deus nos chama a termos inteligência financeira, a entendermos como alcançar a liberdade financeira. Para algumas pessoas, como foi para mim há algum tempo atrás, que eu não era cristão, não tinha conhecimento da palavra de Deus, a entender como que Deus fala sobre dinheiro. Eu achava um absurdo ter dinheiro na Bíblia, porque eu vim de uma criação, eu vim de uma linhagem que ter dinheiro não era bom. E Deus nos quer próspero. A partir do momento que você tem a inteligência emocional, que você tem a sabedoria da palavra de Deus, você entende que Deus nos quer próspero. Veja bem, assim, um exemplo como a minha esposa fala, e acredito que alguns pastores também comentam muito, com todo respeito, Deus não é glorificado, o nome de Deus não é glorificado em um mendigo de rua, uma pessoa que está passando dificuldade, que está passando necessidade na rua. Como assim, Cláudio? É um ser humano? Sim, é um ser humano. Mas Deus não é glorificado, o nome de Deus não é glorificado através de uma pessoa dessa. É glorificado sim quando essa pessoa, nessa necessidade, nessa dificuldade, nesse sofrimento, ela consegue, através do Espírito Santo, através da leitura da palavra de Deus, ela consegue sair daquela situação. Ela consegue um emprego, ela consegue uma família. Aí todo mundo olhava para aquela pessoa caída, para aquela pessoa desprezada pela sociedade, e hoje é um empresário de sucesso. O nome de Deus é ou não é glorificado através dessa pessoa? Muito mais do que uma pessoa que está ali na pobreza, na dificuldade. Por outro lado, existe uma passagem que um pastor amigo nosso nos comentou, e me veio à mente agora, eu quero passar para vocês. Tinha um senhor numa ponte não, um viaduto. Quem mora em São Paulo, cidade grande, sabe que viaduto é uma ponte que não tem rio embaixo. Esse senhor milionário, empresário, estava ali em cima dessa ponte, desse viaduto, cheio de dificuldades, cheio de preocupações com o trabalho, a parte financeira ia bem, ele não passava necessidade de nada, mas tinha dificuldade no casamento, enfim, ele não estava satisfeito com a vida dele. Ele sentou no batente, ele sentou ali na beira daquela ponte para tirar a vida. E ele ficava ali pensando em jogo, não jogo, ele escutou uma pessoa assoviando uma música assim, que lhe chamou a atenção. E aquilo tocou nele, tocou no coração dele. Ele desceu do batente da ponte, contornou o viaduto, foi lá embaixo, e ao chegar lá embaixo, aquela linda música que ele ouvia, aquele assovio, era uma pessoa, uma mulher pobre, que morava debaixo da ponte ali. E ela estava assoviando. E ele olhou para ela e
foi na direção dela e disse: senhora, o que está acontecendo? Ela virou para ele: mas como assim o que está acontecendo? Ele falou assim: por que você está assobiando? Você me parece alegre, você me parece feliz, você me parece que não lhe falta nada, mas olha onde você está, que situação deplorável, que situação triste é essa que você está passando e você ainda está assobiando, né? E ela chamou então esse senhor e falou assim: vem para perto aqui. Ele foi para perto, ela virou para ele e falou assim: o que você olha aqui que me falta? Ele disse: te falta uma casa, isso é claro, uma senhora já de certa idade, morando debaixo da ponte, lhe falta uma casa. E ela sabiamente, com a sabedoria da palavra de Deus, com a sabedoria que Salomão nos diz através do livro de Provérbios, ela virou para ele e falou assim: eu tenho tudo que eu preciso. E ele não entendeu, retrucou, falou assim: mas como você tem tudo? Você não tem nada. Ela virou para ele, sorriu e falou assim: eu tenho tudo que eu preciso. E ele virou para ela e perguntou: o que é tudo? O que você tem que eu não estou vendo? Ela falou assim: eu tenho Jesus Cristo. Entenda, com essa pequena... Foi um testemunho, isso é real, foi falado em um culto por esse empresário. Entenda, aquela senhora na pobreza, na dificuldade, para ela, o que era o foco dela? Qual era o foco dela? Ela estava satisfeita por ter Jesus Cristo na vida dela, por ser uma serva de Deus, por ter tido um contato, por ter tido um encontro com Jesus Cristo. Ela teve aquele insight, ela teve aquilo, ela sentia aquilo dentro dela. Então aquele senhor que estava ali naquele momento, vendo a alegria dela, vendo que mesmo na miséria, mesmo na pobreza, ela falava que ela estava cheia, que ela não lhe faltava mais nada. Primeiro, que ela estava cheia de Jesus Cristo, cheia do Espírito Santo. Segundo, o foco dela não era essa vida, o foco dela era a vida eterna. Então, quando o nosso foco está na vida eterna, as coisas desse mundo, as coisas passageiras, não nos sufocam, as dificuldades não nos tiram a paz, não nos tiram o foco que é a eternidade. Isso é inteligência emocional, isso é inteligência emocional por trás do livro de Provérbios. A sabedoria de você saber que você estando cheio de Deus, que você estando cheio da presença de Deus, você não precisa de mais nada. O resto tudo lhe será acrescentado. E prova disso, que nesse testemunho, esse senhor virou para ela e falou assim: eu quero isso que você tem. E começou a chorar. Começou a chorar falando para ela: eu quero isso que você tem. Ela virou para ele, sabiamente, falou assim: mas é fácil. Ele falou assim: como é fácil? Eu dou tudo que eu tenho. Ela falou assim: você precisa só de uma coisa, é aceitar a Jesus Cristo. Aceite Jesus Cristo como seu único Salvador. E naquele momento, aquele senhor se ajoelhou na frente daquela senhora, um senhor milionário se ajoelhou na frente daquela senhora, embaixo de um viaduto na cidade de São Paulo, e aquela mulher orou por ele e ele aceitou Jesus Cristo. E saiu dali. Ele não foi para o alto da ponte para tentar tirar sua vida. Ele voltou para sua casa, ele voltou para o seu trabalho e foi tocando a vida. Buscou uma igreja e teve um encontro realmente com Jesus. E ele entendeu que quando nós temos a sabedoria espiritual, quando nós temos a inteligência emocional atrelada à palavra de Deus, extraída da palavra de Deus, não nos falta nada. Passado algum tempo, segundo ele mesmo contou, passado cerca de 8 meses, esse senhor, passando novamente por aquela ponte, ele lembrou daquela senhora, que ele não via desde aquela época, desde aquele dia. Ele parou o carro, foi até aquela senhora e ela estava no mesmo lugar, com o mesmo sorriso, na mesma situação de pobreza que ela estava. E aquele senhor falou para ela, falou assim: olha, eu estou tentando, meu filho está vindo embora, e eu preciso comprar uma casa dele, só que eu não tenho uma visão assim, ele é simples, eu queria que a senhora me acompanhasse até o local para a senhora me ajudar, porque ele é muito simples, eu não vou conseguir atender o gosto dele. Aquela senhora prontamente falou assim: eu vou sim, vou com você, você quer dar uma casa para o seu filho? Vamos sim. Aí ele chegou lá no condomínio, em algum lugar,
várias casas, mostrou uma, mostrou outra, casas diferentes, diferentes valores. E virou para a senhora e falou assim: qual que a senhora acha que é mais legal? Ela falou assim: olha, mas o meu gosto é simples. Aí o senhor virou para ela e falou assim: tá, mas meu filho é simples também. Aí ela falou assim: ó, essa daqui é bacana. Ele falou: ah, tá, então eu vou comprar essa casa para ele. Voltou, levou aquela senhora na ponte onde ela estava, onde ele comprava. Ele comprou a casa, escriturou a casa. Na hora que estava tudo certo, tudo pronto, ele foi até o viaduto, encontrou aquela senhora lá e virou para ela e falou: senhora, vamos para casa. E aquela senhora sorrindo disse: mas eu não tenho casa, aqui é minha casa. Ele virou para ela e falou assim: a senhora tem, aquela casa que a senhora escolheu eu comprei para você, porque você me deu o que eu mais precisava, e se eu tenho condições de te dar o que você precisa, não é justo você ficar nessa pobreza. E o nome de Deus foi glorificado na vida daquele empresário que estava tentando tirar a sua vida, e encontrou a Cristo, encontrou realmente o que importa, e na vida daquela senhora que estava na pobreza, que estava na dificuldade, mas ainda assim tinha um foco em Jesus Cristo, ainda assim glorificava o nome de Deus. E como diz na palavra de Deus: buscai a Deus em primeiro lugar, e tudo mais vos será acrescentado. Aquele homem tinha tudo, financeiramente falando, mas ele se sentia triste, ele se sentia perdido, ele sentia que a vida dele não tinha valor. Aquela senhora, ela não tinha nada fisicamente, materialmente, mas ela sentia que não lhe faltava nada. Vocês entenderam? Aqui nós vamos partir para uma vertente aqui. Deixa eu só ver o horário, estamos dentro do horário ainda. A gente tem que entender o seguinte: o ser humano, nós possuímos duas naturezas. O ser humano possui duas naturezas: a natureza física e a natureza espiritual. A natureza física se alimenta de quê? O físico se alimenta de quê? O físico se alimenta de comida, é o corpo físico, se alimenta de coisas físicas. E o espiritual, e a segunda natureza, a natureza espiritual, ela se subdivide em duas, em natureza física e natureza. A natureza espiritual se divide em espírito e alma. E a natureza espiritual se alimenta de quê? De coisas espirituais. Então é nesse ponto que nós temos que entender o que? Onde a pessoa ela pode ter tudo materialmente, mas ela pode se sentir uma pessoa triste, uma pessoa vazia, porque a parte espiritual dela não está cheia. Então eu te convido a refletir nesse momento: do que você tem se alimentado? O seu físico, se você se alimenta de coisas boas, você vai ter um corpo bom, vai ter uma saúde boa e vai durar mais tempo nessa terra. Se você se alimenta de coisas erradas, você vai durar pouco tempo nessa terra. E com o nosso lado espiritual também é assim. Se você alimenta o espírito com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, com a obra de Deus, com o servir a Deus, servindo o seu próximo, se você não tem o chamado para ser um evangelista, para ser um pastor, para ser um padre, para ser alguém nessa área direta, você pode ainda assim servir a Deus no seu trabalho, atendendo bem a pessoa que está na sua frente, sendo atencioso, sendo paciente. Na palavra de Deus, hoje, no livro de Provérbios, onde nós estamos analisando aqui, Deus nos chama, nos diz claramente que o princípio da sabedoria, o princípio do conhecimento é o temor a Deus. Veja, na história que eu contei para vocês agora, nesse fato real, desse senhor que estava tentando tirar a sua vida, dessa senhora que não tinha nada e estava debaixo da ponte ali. Aquela senhora, ela tinha temor a Deus, portanto não lhe faltava nada. E Deus não vai desonrar você. Quando eu falei agora há pouco, às vezes alguém pode estar em confusão, falando assim: Cláudio, mas você falou que Deus não se glorifica, o nome de Deus não é honrado e glorificado no mendigo, no pobre, e agora você fala que aquela senhora pobre que estava debaixo da ponte, o nome de Deus foi glorificado na vida dela. Mas veja,
no momento em que a pessoa está ali na dificuldade, está ali na pobreza, o nome de Deus não é glorificado. Infelizmente não é. Mas qual que é a diferença? Às vezes aquela pessoa está numa prova, às vezes ela está numa aprovação, às vezes ela está numa dificuldade. Mas se ainda assim ela se mantém fiel a Deus, ela mantém o seu coração na presença de Deus, ela está ligada na palavra de Deus, aos princípios cristãos, aos princípios de Jesus, ela vai passar por ali. Tanto é que logo depois que ela salvou a vida de outra pessoa, sem saber, sem ter conhecimento, Deus honrou a vida dela, através de um empresário que estava tentando se matar. Vocês entenderam? Naquele momento, o nome de Deus foi honrado e glorificado na vida daquela senhora, porque ela nunca desistiu de Deus, ela nunca desistiu de estar na presença de Deus, ainda que a situação física, ainda que a situação material não fosse a melhor. Então, com esse entendimento aqui de Provérbios que nós trazemos para a nossa palavra, que nós trazemos para a nossa live da educação financeira, no dia de hoje nós entendemos um pouco sobre isso. E outro sinal de que você tem a inteligência emocional avançada, aumentada, é se você é um bom líder. Aonde você está? No seu trabalho, na sua residência, aonde você está envolvido profissionalmente ou simplesmente como ser humano. Você é um líder? As pessoas param para te ouvir? As pessoas param para entender, querer entender um pouco mais sobre você? Se isso acontece, a sua inteligência emocional é desenvolvida. A sua inteligência emocional é avançada. Veja, ninguém vai parar para ouvir uma pessoa ou vai seguir uma pessoa se essa pessoa, esse líder, vamos falar assim, ele não transmite sabedoria, ele não transmite conhecimento. E para você lidar com as pessoas, uma das exigências da atualidade é ter inteligência emocional. Inteligência emocional é o esteio, é o que mantém você na linha junto com outras pessoas. Como assim, Clóvis? Você é um empresário, você é um dono de um comércio, você tem várias pessoas ao seu redor, falando em liderança. Várias pessoas respondem a você. Se você é uma pessoa desequilibrada, se você é uma pessoa sem paciência, se você é uma pessoa que não tem empatia, você não é um bom líder, você não tem inteligência emocional. Mas aí pode ter alguém que fala assim, mas eu estou na minha empresa, eu tenho 30 pessoas lá que respondem a mim, e se não responder eu vou mandar embora. Veja, você pode ser um chefe, certo? Alguém te colocou no lugar, não por mérito ou não por mérito, não importa. Você está em algum lugar que você executa uma atitude de chefe, você não é um líder. Líder é aquele que as pessoas vão atrás dele para querer entender um pouco mais sobre o que ele está falando, sobre o que ele está passando, sobre o conhecimento que essa pessoa está entregando. E a liderança nós aprendemos também na palavra de Deus, também aqui no livro de Provérbios. Aqui no capítulo 1, que é o capítulo que nós estamos estudando hoje, no versículo 8, tem mais uma exortação de Deus sobre a necessidade de nós termos sabedoria. Diz assim: filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não menospreze o ensino da tua mãe. Mais para baixo diz: filho meu, se pessoas perversas tentarem te seduzir, não o permitais. Aqui nós puxamos para o lado da família. Todos nós somos filhos, alguns são pais. Como filhos, na época, se você já tem uma idade mais de 30, na época que você era jovem, você parava para escutar os seus pais? Você parava para entender o que seu pai, o que sua mãe queria te passar, qual que é o ensinamento que estava ali? Veja, inteligência emocional também é saber ouvir, também é saber filtrar, também é saber aprender com aqueles que já são mais experientes, com aqueles que já vivenciaram muito e que nos podem abreviar o passo de nossas vidas, o passo de nosso sucesso. E se tratando de pais e filhos, eu tinha muito essa dificuldade. Geralmente quando minha mãe falava, você não faz isso, vai dar errado.
E eu era muito teimoso, eu falava assim, vou fazer sim, vai dar certo. E tomava na cabeça um monte, uma atrás da outra. Mas por quê? Não tinha inteligência emocional. Não sabia que ouvir os mais sábios e os mais experientes nos encurtam o caminho para o sucesso, nos encurtam o caminho para não sofrer tanto. Veja, dentro da área de coaching, dentro da área de treinamentos, existe uma linha de pensamento que se diz, poxa, fugiu o nome agora, modelagem. Modelagem é um princípio de sabedoria. O que é isso, Clóvis? Vou levar para o exemplo mais fácil da gente entender. A modelagem é aplicada muito forte nos esportes. Pegando um atleta de corrida, por exemplo. Aquele atleta de corrida, ele quer ser um daqueles que correm os 100 metros. Qual que é o treinamento que ele vai fazer? Ele tem que correr, tem que treinar isso tudo. Então ele vai levar aí de 4 a 5 anos de treinamento para poder atingir um nível médio, um nível mediano, certo? Agora, se ele pegar e modelar alguém que já conseguiu quebrar o recorde dos 100 metros em menos de 10 segundos, me fugiu o nome daquele rapaz lá, o recordista mundial. O que essa pessoa faz? Essa pessoa tem que se modelar. Modelar o que é? Ela vai ver quais são os treinamentos que essa pessoa faz. Que tipo de treinamento essa pessoa faz. O que essa pessoa come, que horas que ela come, que tecido de roupa que ela usa, qual que é o tênis que ela usa, qual que é a técnica que ela usa. E se essa pessoa modelar aquele que já conseguiu lá na frente, que já alcançou o resultado final, que já alcançou o sucesso, essa pessoa que está iniciando, para ter um nível mediano, ela ia levar de 4 a 5 anos, aquele nível mediano ela vai atingir em 2 anos. Ou seja, ela vai aprender com a outra pessoa, porque aquele que está lá na frente, que já está num nível avançado, que já alcançou sucesso, que já alcançou aquilo que você quer, ele errou muito, ele perdeu muito tempo, ele tropeçou demais. E se você colar nele, se você aprender com ele, você vai economizar um tempo grande. Então isso se chama modelagem. E no princípio bíblico, aqui em Provérbios, do versículo 8 ao versículo 19, aqui no primeiro capítulo de Provérbios, do livro de Salomão, aqui há um claro chamado para a modelagem. Para a modelagem, primeiro, que aprendemos aqui no versículo 1 ao 7, nós devemos ter temor a Deus. Temor é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria. Aqui no segundo entendimento que extraímos aqui do livro de Provérbios, é Deus nos chamando através do livro de Salomão, através de Salomão, que nós devemos modelar, nós devemos aprender com os mais velhos. Aprender com os mais velhos é uma forma de modelagem. A pessoa mais velha, a pessoa mais sábia, mais vivida, ela sabe que de repente se você for por determinado lugar, você vai tropeçar, você vai errar. Ela sabe que se você for fazer algo que não é interessante para você, lá na frente você não vai colher frutos bons, frutos positivos. Veja, primeiro entendimento, temor a Deus. Temor a Deus, que o seu foco seja a eternidade. Quando o seu foco está lá na eternidade, as coisas terrenas, as coisas da terra, as coisas físicas são passageiras. Clóvis, mas eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ter uma casa. Precisa sim. E Deus quer isso de você. Deus quer que você seja próspero. Deus quer que as pessoas olhem para você e vejam de onde você saiu, vejam o tanto que você lutou e vejam que você conseguiu. Aí algum dia alguém vai chegar para você e vai falar assim: fulano, mas como você conseguiu isso tudo? Você então vai falar: eu consegui porque eu me mantive firme aos princípios cristãos, aos princípios de Deus. Eu tive temor a Deus, e o temor é o princípio da sabedoria, o princípio do conhecimento. E você tendo temor a Deus e tendo Deus como principal em sua vida, tudo mais você será acrescentado. E Deus não desonra ninguém, não vai desonrar você de jeito nenhum.
Basta você se entregar, basta você acreditar, basta você lutar, basta você correr atrás. Não fica parado. Você tem um sonho, você tem um propósito de vida, se movimenta, corre, pede a Deus sabedoria, tenha temor a Deus. Não adianta você querer ter uma família linda, você querer ser um pai exemplar, querer ser um filho exemplar, se você não honra pai e mãe, se você quer ser um marido exemplar, mas você não sai de prostíbulo, você não sai de bar, de pingaiada. Me perdoa falar isso, mas como que você vai ter o respeito do seu filho? Entendeu? Então, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Você tendo temor a Deus, naturalmente você vai seguir as palavras, os ensinamentos de Deus, e as portas vão se abrir. Só que não é fácil, ninguém aqui está falando que é fácil. Eu volto a falar, nós como seres humanos, nós temos duas naturezas. Temos a natureza física e a natureza espiritual. As duas precisam de alimento. Tem gente que acha que é só alimentar o corpo de coisas boas, comidas boas, eu vou na academia, eu faço regime, eu só como coisas sem gordura, mas e o seu lado espiritual? Você está alimentando o seu espírito? E presta atenção, a vida é passageira, nós vamos passar daqui, certo? E o que vai para o outro lado? O que volta para Deus? É o espírito. Então não seria mais prudente nós cuidarmos do espírito em primeiro lugar? Claro que tem que cuidar do corpo. O necessário aqui, eu me faço uma correção, necessário seria um equilíbrio, né? Cuidar do espírito e cuidar do corpo de tal forma, da mesma forma, o amor daquilo que Deus nos deu. Mas entre um e outro, que você cuide em primeiro lugar do espírito. Lembre-se, primeiro buscar a Deus e tudo mais vos será acrescentado. Aqui um pouco mais para frente, aqui na palavra, já lá no verso 29, aqui para vocês verem como que é forte isso. Diz assim a palavra de Deus, que as pessoas vão tentar buscar, mas não encontrarão. No versículo 28, então suplicarão minha atenção, entretanto não vos responderei. Buscar-me-ão, porém não hão de me encontrar, porquanto desprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Eterno, o temor do Senhor. Veja, no princípio aqui, Deus nos chama a ter temor. A temor é o princípio da sabedoria, o princípio do conhecimento. Depois extraímos do livro de Provérbios, capítulo 1, que Deus nos chama a modelarmos. Ele nos diz a termos atenção com aquilo que nós fazemos e a escutarmos os mais velhos. E na sequência ele já diz, ele já faz já nos chama a atenção de que aqueles que não buscam o Senhor, de que aqueles que não buscam o temor do Senhor não o encontrarão. Ele os rejeitará. Você já parou para pensar? Coisa mais triste do mundo, você já não ter nada fisicamente, você não ter nada materialmente, você não ter nada espiritualmente. Às vezes você nunca teve essa ideia, esse chamado de que é necessário buscar alimentar o lado espiritual. Talvez você nunca pensou nisso, mas já pensou? Você não ter nada financeiramente, você não ter nada espiritualmente, e ainda assim, em determinado momento, Deus te rejeitar? Não sou eu que estou falando que Deus vai rejeitar, está aqui na palavra de Deus, está em Provérbios, capítulo 1, verso 9. Me buscarão, mas não me encontrarão. Verso 29. Porquanto desprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Eterno Senhor, e não desejaram receber o meu conselho, e foram indiferentes à minha advertência. Então, só no primeiro capítulo, nós entendemos que o temor de Deus é o princípio do conhecimento. Nós entendemos que a vida nos é facilitada, nos torna mais fácil ou menos difícil, se nós aprendermos a escutar os mais velhos, se nós aprendermos a escutar os nossos pais, as nossas mães, aqueles que nos têm amor, aqueles que nos desejam o bem. E o terceiro, nós aprendemos que se formos indiferentes às advertências de Deus, Ele vai nos abandonar.
claro que nós temos a ideia de que Deus é misericordioso e até no último suspiro Ele ainda nos deseja. Só que, veja bem, Deus nos deseja, Ele nos quer. Ele deseja que você queira Ele. Nada é imposto, nós temos o livre-arbítrio. Você pode ter temor a Deus e adquirir o conhecimento. Só que junto com o temor de Deus, junto com o conhecimento que você adquire, vem as responsabilidades. E as responsabilidades muitas vezes são traduzidas em advertências na palavra de Deus. Deus nos adverte de várias coisas. E a partir do momento que você tem o temor de Deus, você adquire o conhecimento de Deus ao longo do tempo, ao longo dos estudos, e conforme o Espírito Santo deseja. Ele vai nos enchendo com o conhecimento de Deus. E também você vai adquirindo o conhecimento e a sabedoria sobre as advertências de Deus, sobre o que Ele deseja para a nossa vida e o que Ele não deseja que nós façamos. E nesse ponto, se você já tem o conhecimento de Deus, você conhece as advertências de Deus, e se você ainda assim rejeita as advertências de Deus, aí nós caímos aqui, no verso 29. Porquanto desprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Senhor Deus, não desejaram receber o meu conselho e foram indiferentes à minha advertência. Eu não vos responderei. E diz no verso 31, o último entendimento que nós vamos tirar aqui da palavra, que nós já estamos caminhando para os 10 minutos finais da nossa live. Diz assim o verso 31: portanto, comerão do fruto de suas decisões e atitudes, e se fartarão das suas próprias elucubrações inúteis. É o livre-arbítrio que eu acabei de falar para vocês. Portanto, comerão do fruto de suas decisões e atitudes e se fartarão de suas próprias elucubrações. São decisões. O que você decide? O que você decide para a sua vida? Quais são os frutos que você vai colher? É só observar o que você está plantando agora. O que você está plantando agora é o fruto que você vai colher daqui a pouco. Uma outra dica que nós temos aqui para passar para vocês, tem mais, mas vamos ver se a gente consegue passar. Uma dica, se você tem a inteligência emocional avançada, se você tem uma inteligência emocional bem desenvolvida, é se você conhece suas forças e suas fraquezas. Veja, você conhecer a sua força, quase todo mundo conhece o seu ponto forte. Isso é do ser humano. Você vê o que é bom, você vê aquilo que você se destaca. Isso é normal. Agora, em relação à sua fraqueza, seus pontos fracos ou seus pontos de melhorias, você tem conhecimento? Aqui eu fiz umas anotações, vou ler para vocês. Um grande fator da autoconsciência é ser honesto consigo mesmo e sobre quem você é. Saber onde você se sai muito bem e onde você tem dificuldade. E aceitar essas coisas. Uma pessoa emocionalmente inteligente aprende a identificar suas áreas de força e fraqueza e analisa como pode trabalhar com maior eficácia dentro desse quadro. Essa consciência gera autoconfiança, e a autoconfiança é um dos principais fatores da inteligência emocional. Se você sabe em que é realmente eficaz, você pode operar a partir daí dessa confiança. Diz Goleman, é um mestre da inteligência emocional. Então, você tem conhecimento da sua fraqueza, você tem conhecimento da sua força. Se você conhece, consegue identificar os seus pontos fracos, e a inteligência emocional avançada vai ser aquela quando você consegue aplicar naquele ponto de melhoria, na sua fraqueza, se você consegue aplicar alguma força, alguma atitude para poder melhorar naquele ponto. Veja, todos nós temos pontos fortes e pontos fracos. O que determina se uma pessoa vai ter sucesso ou não é aquela força de vontade e aquele empenho em que ela tem de aumentar as porcentagens, de aumentar a sua força no seu ponto fraco. Isso é um índice, falhou a resposta.
Isso é uma dica de que você tem uma inteligência emocional avançada. Outro tópico, outro item interessante. Quando você está chateado com alguma coisa, você consegue identificar qual é o motivo, o que está te chateando, o que está te levando a ter um ânimo baixo, a ter uma estima baixa naquele momento? Entenda, você identificar aquilo que não está te fazendo bem, isso é inteligência emocional também. A gente identificar o que nos deixa alegre, tudo bem, isso faz parte. Você gosta de uma determinada comida, aquela comida, a hora que você comer, ela vai fazer bem. Se você gosta de uma companhia, aquela companhia vai fazer bem. Uma música. Agora, se você está no seu trabalho e do nada você se sente chateado, você se sente abatido, você se sente triste, aquilo ali, você consegue identificar aquela atitude, aquela sensação, aquela emoção, da onde vem? Se você não consegue, aquilo é um ponto de melhoria. Você pode, se assim desejar, você pode melhorar naquilo, buscar identificar o que te deixa para baixo. E você tem nas suas mãos, a partir do momento, eu chamo de PDA, princípio para você mudar qualquer coisa. PDA, primeiro, é perceber que algo não está bem, perceber que algo tem que ser mudado. Segunda coisa, de decidir. Você percebeu que alguma coisa não está bem, que alguma coisa precisa ser mudada, você tem que decidir se você quer mudar ou se você quer deixar as coisas como estão. Por incrível que pareça, tem gente que percebe que algo não lhe faz bem, mas na hora de decidir, ela decide ficar com aquilo. Porque às vezes o pensamento, mas vai levar tempo, vai sofrer, então é melhor ficar com esse sofrimento que eu conheço, do que eu passar por um período que eu vou ter que me esforçar, vou ter que lutar, vou ter que sair da minha zona de conforto para poder mudar. Então tem gente, muitas, a maioria das pessoas, elas percebem que tem algo errado, elas, na hora de decidir se elas precisam mudar ou não, elas preferem ficar como estão. Então, se você percebeu que tem algo errado, e se você decidiu mudar alguma coisa, o terceiro ponto é o A. P de perceber, D de decidir e A de agir. Você tem que agir, você tem que buscar algo, fazer algo, algum movimento que você possa mudar aquele estado emocional que você está naquele momento. Puxando esse mesmo exemplo que eu passei para vocês agora há pouco. Se você está em determinado momento, está no seu trabalho, e do nada lhe vem uma sensação triste, vem uma tristeza, vem uma angústia, que você não consegue identificar do que é aquela situação, o que está acontecendo, você pode, naquele exato momento, você pode mudar o seu estado emocional de uma hora para outra, mesmo sem saber o que está te atacando, mesmo saber qual que é o motivo daquela sua dor, daquela sua angústia. E como fazer isso, Clóvis? Se você está no seu trabalho, coloca uma música. Qual que é a música que você mais gosta? Uma música que te deixa de alto astral. Perceba, quando você estiver nesse momento de fragilidade, nesse momento de dificuldade emocional, que você se sente abatido em determinado momento, coloca uma música que você gosta, coloca um som que te faz bem, coloca um fone de ouvido, coloca ela bem alto e começa a cantar. Em poucos segundos ou no máximo em alguns minutos, você já vai estar se sentindo bem novamente. E de repente, nessa retomada de sensação boa, você consegue identificar o que foi que te abateu. Isso é inteligência emocional. E te chamo a conversar aqui também sobre inteligência emocional através do livro de Provérbios, que você tem esse conhecimento. Aqui já está finalizando a live, já deu aqui falando para mim que já vai finalizar essa primeira live nossa. Eu quero agradecer a você que esteve presente desde o começo, a você que vai assistir essa live posteriormente. Ela vai ficar gravada aqui, que você faça um bom uso. Peço que Deus dê o entendimento, a sabedoria necessária para que você possa entender o que está sendo falado, que você possa absorver o que está sendo falado e principalmente que você possa aplicar na sua vida o entendimento que está sendo falado. Tá joia? Agradeço de coração a todos que estão aqui e amanhã nós vamos tratar do capítulo 2 do livro de Provérbios, lucros de uma vida sábia. Vamos extrair a inteligência emocional por trás do capítulo 2